Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um Espiritualidade Além das Fronteiras, esse espaço aqui preparado para falarmos de espiritualidade. Muito obrigado a você que já se inscreveu em nosso canal. E para você que está chegando agora, basta um único clique e você já estará inscrito. Assim você fortalece esse espaço aqui preparado para falarmos de espiritualidade. E você também pode tornar-se membro no clube do canal Espiritualidade Além das Fronteiras. Agradecemos também aos nossos parceiros publicitários, responsáveis pela força e pela manutenção desse espaço. Sem eles, dificilmente conseguiríamos trazer espiritualidade para vocês. Estamos, novamente, muito bem acompanhados. Não é mesmo, Michele Vale? Olá, gente boa, tudo lindo, Renato Leandro, tudo maravilhoso. Um sábado perfeito do meu ponto de vista, ensolarado aqui no Brasil. A convidada não está no Brasil hoje. Eu estou feliz em receber essa convidada. Olhando ali o material dela, eu me deparei com uma frase, a leitura que eu fiz, né, dela, é uma frase que eu sempre busco conexão, que o que a vida espera da gente é coragem. Então, aqui eu vou abrir aspas para apresentar essa convidada. Aos 40 anos de idade e depois de 9 anos de sucesso, atuando na área cultural, vivenciei na pele a tal crise de persona e não conseguia mais me enxergar como a produtora cultural com a qual sempre me identifiquei. Vendi minha empresa e iniciei uma nova carreira focada no autoconhecimento com a astrologia e o tarô. Poderosa demais, corajosa demais, intensa demais. Então eu convido para a nossa bancada virtual, diretamente da Itália, Letícia Torgo, vem para cá com seu sotaque carioca bom demais da conta. Olá, olá, obrigada, Renato, Michele, linda a sua apresentação, fiquei emocionada aqui. A gente sempre, quando reescuta a nossa história, a gente revê a série das quais a gente passou e estou muito feliz de estar participando do podcast com vocês hoje. Alegria toda nossa, né, Renato Leandro? Alegria e honra. É claro. Conteúdos riquíssimos, Letícia traz. Exatamente. E eu estava, assim, acompanhando o material da Letícia, e vi um livro lá, sabe, Mulheres que Correm com os Lobos. É um livro que, aqui em casa, né, às vezes eu vejo a capa dele assim, né, e tal. Aí, quando eu vi, eu falei, nossa, a gente poderia até fazer alguma coisa, até eu acho que dá até para fazer alguma coisa sobre o livro. Mas são tantos assuntos para a gente conversar com a Letícia, que inicialmente eu gostaria, Letícia, que você contasse um pouco da sua história, que a sua história é muito rica, até você chegar hoje onde você está, na Itália. Então, conta para a gente um pouco da sua história. Bacana. Eu vou pegar o gancho que a Michele trouxe, né, contando uma partezinha da minha história e essa crise de persona, né, algo que a psicoterapia também me ensinou, né, quantas personas cabem numa vida. Então, eu vou fazer um recorte, claro, da minha vida, algo que eu acho que vai ser interessante para quem está assistindo, escutando a gente, para trazer um pouquinho de clareza sobre o meu trabalho, sobre quem eu sou, mas também talvez para inspirar pessoas que queiram viver essa transformação também. Eu gosto de contar essa história justamente a partir dos 40 anos, que foi quando eu vivi essa tal crise, eu não me identificava mais com o que eu fazia, bateu a tal da metanoia, né, que é justamente o que Carl Gustav Jung fala, né, até os 40 a gente está construindo um ego estruturante, e a partir dali a gente decide tudo destruir, né, a gente quer se refazer, a gente quer se reconstruir, nada do que fazia sentido, ou muita coisa do que não fazia sentido, do que fazia sentido antes não faz mais, e foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu venho da área de comunicação, fiz publicidade, trabalhei em agências, trabalhei em empresas, trabalhei na TV Globo no Brasil, com teatro depois, fiz cinema, fiz peças de teatro, escrevi peças de teatro, e aí o primeiro movimento que eu tive de coragem foi um desejo de viver uma experiência fora do Brasil. Isso a gente está falando de 2010, quando eu e meu marido a gente decidiu fazer uma imigração para o Canadá. Então lá a gente recomeçou uma vida, né? Colocamos os sonhos dentro de malas
e passamos 9 anos lá. E no final dessa experiência, foi aí que eu vivi essa tal crise, né? Eu vivi essa crise no Canadá. Eu já estava, eu consegui, né, depois da gente se estabelecer, falar o idioma e tudo, eu continuei atuando dentro da minha área, eu continuei trabalhando com produção cultural, na área cultural, trabalhei no Cirque du Soleil, trabalhei com festivais de teatro e dança contemporânea lá, mas no final dessa experiência, eu já estava trabalhando com as primeiras nações canadenses, né? Lá a gente não usa o termo indígenas e nem primários, aliás, né? As primeiras nações, os Métis e os Inuit. E aquilo ali foi quando a coisa começou a mexer comigo, né? Eu estava trabalhando com espetáculos de teatro com essas pessoas e comecei a ter acesso a um autoconhecimento que antes não era acessível para mim e até rever de onde eu venho, né, do Brasil, uma cultura muito parecida nesse sentido, né, que viveu lá um processo de religioso, inclusive com relação aos indígenas, que calou esses povos, enfim. E aí, nesse processo de viver essa experiência, veio essa crise e eu comecei a me interessar por astrologia. Na verdade, eu sempre gostei de astrologia como um hobby, mas naquele momento eu falei, não, eu quero estudar profundamente. E eu lembro que tinha um curso aberto, um curso de uma pessoa que eu já acompanhava, e ela estava oferecendo o curso básico e o curso avançado. E eu escrevi para ela e falei assim, eu quero fazer os dois. Ela falou, não, mas primeiro você faz o básico e depois você faz o avançado. Eu falei, não, mas o avançado só é ano que vem, se eu não fizer agora. Eu falei, eu dou conta, deixa eu fazer que eu vou fazer. E acabei fazendo o curso e 6 meses depois eu já estava atendendo. Eu brinco que essa experiência com astrologia era como se eu tivesse me relembrando de conhecimentos que de alguma forma já existiam dentro de mim, porque foi fácil, de uma certa forma. Então eu comecei a minha trajetória com astrologia, daí, claro, né, abrimos as porteiras, veio o tarô, e eu acho que a gente vai falar bastante sobre o tarô aqui também hoje. E por último, e aí eu já estava na Itália, então eu fiz uma segunda imigração no meio do processo, né? Eu vim para a Itália tem mais ou menos 2 anos, e aqui eu comecei a estudar a psicologia analítica com Carl Gustav Jung, que eu brinco que é a cereja do bolo, que foi o que conectou tudo para mim, né? Então, hoje eu me intitulo psicoterapeuta, claro, eu ainda tendo como astróloga, eu ainda tendo como taróloga. O meu carro-chefe hoje é justamente trabalhar como terapeuta, como psicoterapeuta, trazendo todo esse repertório, toda essa história, essa coragem, as imigrações, enfim. E aí outros projetos foram surgindo a partir daí. Maravilha, hein? Uau! É um barato essa coisa, né, que você comentou a gente quer fazer alguma coisa, né, com aquela coisa ávida, né, que eu estou ávido para aprender, ou não, você vai fazer primeiro aqui e tal, depois você vai fazer a outra parte. E aí eu lembro comigo, assim, quando eu comecei a tocar, né, música, né, tocar violão, eu já tocava meia coisa autodidata, né, e aí eu ia lá para a escola, o cara falou, não, você tem que começar agora aqui, ó, como básico, nós vamos ensinar as primeiras notas musicais. Eu falei, não, mas eu já sei. E é um conhecimento inato, eu já nasci com isso dentro da minha cabeça, né? É o que você falou, parece que você já sabia. Você falou, mas a astrologia é uma coisa que está tão dentro de mim, né? Eu estou vendo isso aqui com uma familiaridade, né? E aí é aquela coisa, né, que a gente acredita no processo reencarnatório, né? Que parece que a gente traz uma bagagem anterior e aí aquilo vem enfim, floresce, né? E essa coisa do Jung, eu vi no seu site que tem lá uma frase daquele Joseph Campbell, né? Uhum. E tal. E aí eu me lembrei, é incrível, a gente vai abrindo a mente. Aí eu lembrei que ele, na TV Cultura, na época eu ainda tenho, né, um VHS com uma produção, né, do Poder do Mito, do Joseph Campbell. Uhum. Então tem tudo a ver, né, com essa relação de mito, de Jung, né, e mais o tarô, enfim, símbolos, né, as máscaras, né, culturais, né, que a gente tem, né. A Enfim, é força um que os negócio. símbolos têm sobre a gente, que a gente não tem nem a ideia, né, do quanto que a gente é movido por eles. Nossa, Exato. totalmente, totalmente, né. É. É porque pode falar, Letícia. Não, é porque vocês estão. A gente vai abrir várias janelas aqui, né?
É um assunto que Sim, me interessa muito. Então, né, primeiro você trouxe o Joseph Campbell, né, e todos nós estamos nessa jornada do herói, né, que, claro, Isso. isso remete ao tarô também, né, a gente sai do louco para o mundo, né, sim. mas também o que a Michelle comentou sobre o símbolo, né, tem uma frase que eu gosto muito, uma citação da filósofa Luciliana Galvão, que ela diz, né, que a Maravilhoso. vida fala o tempo inteiro com a gente. É só a gente prestar atenção. E isso é o símbolo, né? Se você está atenta, se você está desperta, se você está alerta, a vida está o tempo inteiro te trazendo mensagens através dos símbolos, né? O que cada símbolo significa na nossa vida. E aí é aquela velha história também. Quando a gente começa a ver, fica difícil desver, né? Por que isso aqui está acontecendo? O que isso aqui quer dizer? Qual é a mensagem que eu preciso entender aqui? E, claro, o tarô, a astrologia, a própria psicologia analítica, que trabalha com sonhos também, né, com imaginação ativa, e o processo de individuação, a gente está sempre falando de símbolo. Né? E foi por isso que eu falei Sim. que ele foi a cereja do bolo para mim. Sim, Letícia usou uma frase que uma convidada nossa, essa convidada ainda não foi para o ar, ela usou essa exata frase. Depois que você vê, fica difícil desver, não tem como, você já Exatamente. viu, tá ali. Uma coisa que me encanta muito, Letícia, no seu trabalho, que o tarô, a astrologia, saiu um pouco desse campo de simples adivinhação e curiosidade, e ele está entrando no campo das terapias, para auxiliar realmente os terapeutas. Isso é muito fascinante, porque tá levando as pessoas a se aprofundarem mais, né? E é engraçado porque eu tenho percebido isso também nos atendimentos. Né? Quando uma pessoa vem buscar terapia, inicialmente a gente está trabalhando no processo de individuação, fazendo uma anamnese, entendendo qual é a história de vida daquela pessoa, qual é a primeira queixa que ela traz quando ela chega. Mas aí quando a gente vai trazendo os símbolos, e claro, eu acabo trazendo histórias mitológicas, eu acabo trazendo cartas de tarô, né, que eu tenho aqui na minha gaveta, bem na minha frente, daí começa a vir o interesse, poxa, mas dá para a gente integrar isso na sessão? E aí, muitas vezes, essa pessoa que eu estou já acompanhando há meses, às vezes anos, fala assim, nossa, eu acho que agora chegou a hora de eu fazer o meu mapa natal, ou agora eu queria fazer minha revolução solar, ou eu queria entender um pouco melhor que trânsito que está acontecendo, por que eu estou sentindo isso ou aquilo no processo terapêutico, né? E no final, como eu falei, tudo é repertório. Né? Você usa aquilo que você tem conhecimento para ser uma facilitadora daquele processo. E eu levo essa pessoa para onde ela quer. A jornada do herói de novo, né? Não é onde eu acho certo ou onde eu acho justo, é onde ela quer, onde você quer ir. O que teu self está direcionando? Para onde o teu self está te direcionando? Né? Enfim, eu sou apaixonada, então a gente pode ficar aqui falando horas sobre isso. E essa coisa da jornada do herói, o Joseph Campbell, ele serviu como, na verdade, um orientador para que o George Lucas fizesse e escrevesse Star Wars, que nada mais é, né, do que o mito do Sensacional. herói, né? Luke Exato. Skywalker, Anakin Skywalker, enfim, é a E depois disso, toda mitologia. a Disney, né? A Disney, por muito tempo, seguiu os princípios da jornada, e ainda segue, na verdade, né? Sim. Exatamente. Da coisa do mito. Agora é o seguinte, eu queria entender a coisa assim, o tarô. O que vem a ser? O que é o tarô? O que é essa ferramenta? Uhum. Bom, eu adoro essa pergunta, né? E eu acho que também, não por acaso, acabei vindo parar na Itália. A minha visão do tarô, ela é muito pautada na visão histórica. Né? Então, a gente fala desde lá atrás, as cartas sarracenas, os ciganos, e por que tinham cartas que foram circulando, principalmente pelo território europeu, né? Lá, a gente está falando do século XI, XII, XIII. O tarô em si, e aí a gente tem várias discordâncias dependendo dos historiadores, né? Ele começa a ser conhecido como tal a partir do século XV e século XVI. E aí, de novo, a gente também tem divergências dentro da Itália sobre onde ele surgiu, né? Qual foi o primeiro tarô, né? Porque justamente naquela época não se tinha tantos recursos, né? Só os nobres faziam a solicitação das cartas, inclusive muitas cartas tinham personalidades históricas imprintadas ali, né? A família Visconti Sforza e muitos outros. Então a gente perde esses folhos no tempo e a gente perde um pouco o porquê. Né? E até hoje a gente tem muitos historiadores que estão nesse campo, né? Museu em Londres que está estudando sobre o tarô, a Pinacoteca de Brera em Milão, enfim. Mas uma das linhas de pensamento era justamente que ele era utilizado como um conselheiro.
né? Então, de alguma forma, eu me conecto com o meu inconsciente, né? E aí entra um pouco do Jung de novo e um pouco da minha visão. Quando eu tiro uma carta, ela está repleta de símbolos, eu faço uma pergunta, e aqueles símbolos já me remetem a uma resposta automaticamente, né? Então, essa resposta, ela está vindo da onde? Muita gente fala do universo, do inconsciente, os mistérios. Agora, desde que eu comecei com o tarô, eu já vivi tantas histórias que eu ainda me surpreendo, que assim, não existe nenhuma dúvida de que existe algo maior nos conduzindo, né? Tiragens, coincidências, cartas que caem, cartas que se repetem, mesmo que você siga fazendo perguntas tentando ser diferente, sabe? E aí, nesse processo, claro, hoje, daí a gente está falando aqui, né, século XV, XVI, Europa, Itália, principalmente, aí depois a gente vai para a Inglaterra, 1910, quando a gente tem a Pamela Colman Smith, a famosa Pixie, né, que ilustrou todas as cartas pela primeira vez, né, ilustrar no sentido de fazer imagens figurativas, e aí entra alquimia, símbolos alquímicos. Então, na verdade, sempre foi aquele processo de autoconhecimento, né? Ter as cartas em mãos é uma ferramenta que te permite alcançar determinadas mensagens que, de outra forma, talvez você teria um pouco mais de dificuldade, né? Então, é a ferramenta para te ajudar, é o símbolo que te ajuda a trazer a resposta. É um facilitador, então, nesse processo É. de autoconhecimento. Eu gosto de pensar dessa forma. Sim. Eu nunca tive contato com o tarô, mas tem algumas frases que é muito comum a gente ouvir, por exemplo, arcano maior, arcano melhor. Tem aquelas cartas, eu acho que, não sei, eu posso estar falando besteira, mas a morte, a torre, tem umas cartas assim que o povo, porque a gente, enquanto leiga, a gente faz uma leitura assim, meu Deus, saiu a morte, né? A gente já conecta alguém que vai morrer da família, alguma coisa que vai acontecer muito diferente. Queria que você entrasse um pouquinho nesse campo para explicar para a gente. Tá. Eu peguei aqui, eu tenho, né, 2 gavetas aqui na minha frente, então eu tenho alguns baralhos aqui bem ao alcance das mãos. Mas só uma correçãozinha, né? Arcanos Sim. maiores e arcanos menores. Sim. Né? E aí, assim, o que acontece com o tarô? Diferente de um oráculo, que pode ser qualquer coisa, né? Quantas cartas forem necessárias, a criatividade do artista quiser, o tarô, ele normalmente tem 78 cartas. E aí, por que eu falo normalmente? Eu tenho um tarô ali atrás na minha coleção que tem 96, né? Que é uma outra história, colocaram mais cartas, um tarô histórico com mais cartas, que inclusive tem cartas astrológicas. Mas de base são 76. 78, desculpa, são 78 cartas. E nessas 78 cartas, a gente tem 22 que são conhecidas como os arcanos maiores, onde a gente inclusive tem a morte, que você falou, e as outras 56 são os arcanos menores e os arcanos da corte. Então, os arcanos maiores são cartas mais da jornada do herói, vamos dizer assim, né, que vai do louco ao mundo, e que trazem uma essência mais figuras arquetípicas, mais informações, elas têm uma carga emocional maior. E os arcanos menores são as cartas que têm números, né? Números no sentido de que a gente tem o 2 de copas, o 2 de paus, o 2 de ouros, o 2 de espadas, o 3 de copas, o 3 de, né, de cada um dos 4 naipes. E assim a gente vai formando até chegar na carta da corte, que é o pajem, o cavaleiro, a rainha e o rei. Então, quando a gente começa a estudar tarô, a gente fala assim, meu Deus, como é que eu vou decorar ou aprender, né? E eu gosto da palavra decorar, porque decorar em francês é par cœur, pelo coração. Então, quando algo conecta com o coração, você decora, né? E por isso que eu falo sempre, pega uma carta, conecta ela com uma história de vida e ela vai entrar no teu coração. Mas primeiro a gente começa com os arcanos maiores, e a gente pode inclusive fazer tiragem só com eles, e depois a gente integra as outras 56. Né? E aí tem toda a simbologia, as informações. As cartas dos arcanos menores são mais ágeis, mais ação, movimento, né? Copas, as emoções, né? A água, símbolo da água. Paus, ação, movimento, o fogo. Espadas, racionalidade, o pensamento, símbolo do ar. E ouros, a terra, concretude, materialidade, dinheiro e saúde. Então a gente já entende, isso aqui a gente já entende um montão dos arcanos menores. E aí a gente segue aqui falando o dia inteiro sobre isso. Você comentou a respeito dessa questão, né, das cartas, e no caso,
acho que é o consulente, a pessoa que procura você, e de repente você, né, tira uma carta e tal, ela faz uma pergunta. Isso também é feito fora, ou seja, uma coisa mais ampla. Olha, eu quero fazer agora uma coisa para a minha cidade, para o meu país, para o mundo. Funciona também assim? É possível fazer essa leitura ampla? Ou seja, não é uma leitura apenas para o indivíduo, pode ser para uma coletividade, né? Pode. Inclusive, por exemplo, eu tenho um grupo de estudos de tarô, que é um grupo terapêutico de tarô. Então, quando a gente está ali dentro, existe um motivo pelo qual aquelas pessoas decidiram fazer parte daquele grupo. Então, ali a gente vai encontrar temáticas similares, né? E se a gente for tirar uma carta numa dinâmica, a gente vai entender que aquela carta está representando o grupo, né? O que você falou, Renato, sobre usar as cartas num nível mais comunitário, país, nação, é a mesma coisa que acontece com a astrologia, né? A gente tem a astrologia pessoal, né, que pega o meu mapa natal, a minha revolução, os meus mapas, né? Mas a gente tem a astrologia mundana, que ela quando você, por exemplo, faz o mapa de um país, você faz o mapa de um documento, né? Por exemplo, com relação ao Brasil, a gente tem vários mapas que determinam uma série de influências sobre o Brasil, né? O mapa da proclamação da República, o mapa quando, né, a gente teve a primeira caravela chegando no Brasil. E com tarô não seria diferente. Então, com tarô a gente tem muita gente, inclusive, que trabalha especializada nisso. Vamos tirar um jogo para entender como é que vai ser a energia desse ano. O que vai acontecer com o Brasil nesse momento? O que vai acontecer nessas eleições, né? Tem muita gente que gosta muito de fazer voltada para esse tipo de conteúdo. Eu faço mais, realmente, o atendimento terapêutico. Eu acabei optando mais por essa linha, mas acompanho algumas pessoas que fazem essa outra caminhada também. Na última eleição aqui no Brasil, o que mais dava em podcast era tarólogo e fazendo essas previsões. É o que mais, né, rola muito. Não, e o tarô tem esse encantamento, né, de trazer respostas. E nós somos pessoas ávidas por respostas, né? A gente precisa dessa conexão com o sagrado, com o divino, com o invisível, porque a gente não sabe o que eu estou fazendo aqui. Para onde que eu vou? Né? Essas perguntas são... Claro, vocês certamente trazem muito conteúdo sobre isso no canal também, né? Então, assim, quando você trabalha com tarô, você já entra nesse lugar de, nossa, essa pessoa tem as respostas que eu preciso. E é engraçado, porque você falou sobre a carta da morte, né, Michele, que muitas vezes gera essa angústia, mas todas as cartas, assim como tudo na vida, têm duas polaridades, né? Para o bem e para o mal. Depende de como você vai manifestar, depende da pergunta que a gente está fazendo, depende do contexto daquela tiragem, e a morte também é a transformação, né? Vide Fênix, Flor de Lótus, Buda, enfim, tudo isso traz essa simbologia. Então, a morte é negativa quando eu estou querendo me transformar? Não. A morte é o fim de um ciclo para o início de um novo ciclo. Sim, e eu acho o bonito disso tudo também, né? Porque, por exemplo, a simbologia, todo mundo tem acesso à simbologia, inclusive se você jogar lá no Google, acredito que saia lá o que significa a carta. Sim. Mas a diferença é que o profissional, ele tem uma sensibilidade e a pessoa que busca essa leitura, ela também traz a história, traz o contexto dela. Então, quer dizer, aquela carta, ela tem um significado, mas precisa de outras conexões para se fazer a leitura, né? Exato. Isso não é, né, Letícia? Eu vou entrar lá no Google, vou jogar lá e vou... E por que as pessoas seguem buscando, né, tarólogos, tarotistas? Justamente por causa dessa habilidade de conectar informações. Então, por exemplo, quando eu faço uma consulta, minha consulta dura em média 1h15, né? E eu começo falando sobre os arcanos pessoais daquela pessoa, né, daquele indivíduo. Então, eu tenho um cálculo que a gente faz para entender que cartas representam aquela pessoa. Depois eu falo sobre o ano dela, né? Então, o que está acontecendo em 2025? O que está acontecendo externamente e internamente? Aí a gente faz um jogo de passado, presente e futuro. Para eu entender e para essa pessoa entender aonde ela estava e para onde ela está indo. E aí a gente faz um jogo de situação atual. Porque a pessoa vem para mim e fala assim, eu estou com um problema no relacionamento. E aí a gente faz esse jogo de situação e vê que não é bem isso, que tem outra coisa ali. O tarô está dizendo, você veio por uma razão, mas tem uma outra coisa que você precisa enxergar antes disso. Né? Então, nesse jogo da situação, a gente olha para o momento atual, para os desafios e um conselho que o tarô traz. Então, ele já traz um lugar de ação. Isso aí, a gente já chegou na metade da consulta.
E é o momento que eu falo assim, agora eu estou pronta para te escutar. Por que você está aqui? Como que o tarô pode te ajudar mais? E aí muitas vezes a pessoa fala assim, olha, você já me respondeu por que eu vim. Eu vou aproveitar que eu ainda tenho tempo e vou falar sobre outras coisas. Então, é muito incrível, porque, na verdade, eu conheço nada daquela história daquela pessoa. Né? Eu estou ali interpretando aqueles símbolos diante do pouco que ela compartilhou comigo. E, claro, aí entra também a bagagem que essa pessoa tem. Se você tem, né? Eu gosto muito de estudar. Então, eu trago astrologia, eu trago mitologia, eu trago filosofia, eu trago a psicoterapia, né? Então, assim, a gente não está falando só sobre o tarot, no final das contas. A gente está falando sobre uma pessoa que está ali na minha frente e que, às vezes, está nervosa, preocupada, ansiosa, triste, desesperada, né? E aí, como é que você lida com isso? O Google, o ChatGPT, são ótimas ferramentas de trabalho, mas eles não têm humano, né? Pelo menos não por enquanto. Né? Então, a gente fala muito sobre isso, né, em psicoterapia, né, porque existem 4 instâncias, né? É o pensamento, o sentimento, a intuição e a emoção. E o ChatGPT ainda não consegue ter essas 4. Então, por enquanto, o que funciona pra gente num processo, né? E assim, uma outra coisa legal é que quando eu tô frente a frente com uma pessoa, tudo é símbolo. Caiu o Zoom, o microfone fechou, começou a chover, faltou luz, tocou a campainha, tudo é símbolo. Mamãe ligou no meio no meio da consulta, sabe? Isso acontece tanto, tanto, tanto. E aí você começa a falar assim, olha, isso aqui faz parte do nosso atendimento. Isso aqui que está acontecendo, né? Um cachorro entra, uma criança grita, sabe? Tudo pode acontecer numa consulta. E é aí que você começa a falar assim, você percebeu o que aconteceu? Você percebeu como se respondeu aquela pessoa que tocou a campainha? E aquilo está conectado ao jogo? Então, na verdade, é a nossa capacidade de conectar os símbolos que aparecem. É aí que a mágica acontece. Você acolhe todos esses movimentos, todos esses imprevistos, digamos assim. E todos eles você tem uma interpretação diferente para cada fato. Exato. Mas isso então, por também exemplo, depende da. Ah, pode falar. Eu acho que você já vai responder o que eu ia. Não, mas é porque, por exemplo, ontem eu estava fazendo uma consulta de terapia que estava bem desafiadora para a pessoa, né? A gente já está num processo já há mais de 8 meses e ela está rachada, né? A palavra que veio foi essa, né? Rachada. E aí a gente veio com uma técnica, eu falei para ela sobre uma técnica, ela é produtora, né? Também produtora cultural, como eu fui, e eu falei para ela sobre uma técnica japonesa em que se preenche essas lacunas, né, essas rachaduras com ouro. E ela falou assim, esse foi o espetáculo que eu montei ano passado. Então, assim, da onde veio essa informação para mim? Né? Também tem isso. Mas quando eu falo para ela, né, ela fala, eu estou me sentindo rachada, e aí eu lembro do vaso, e eu lembro, né, da cultura japonesa, e eu falo do ouro, e ela me fala, eu fiz esse espetáculo em dezembro, e eu estava já com ela em dezembro, eu volto lá no meu dossiê dela de dezembro para olhar o que a gente estava conversando em dezembro. E aí a gente percebe que o que ela está falando hoje, a gente já falou lá atrás. Então, assim, o mais legal também do processo continuado com alguém é que a gente está construindo um vaso hermético, né? Hermeticamente protegido. A gente está fazendo uma transferência. Essa pessoa está vindo para mim por um motivo e eu estou com ela por outro motivo. Nós estamos juntas nesse processo. E ali que essa confiança se estabelece e você começa a entender que, assim, tem coisas que estão acontecendo por trás do que você está vendo. E o que você faz? Eu brinco assim, a gente tem um post-it bem na nossa cara aqui, com tudo que a gente precisa fazer, tudo que a gente precisa ver. Só que a gente precisa ou de um espelho ou de alguém para enxergar. E aí que entra o terapeuta, o tarólogo, qualquer pessoa que está fazendo um processo de facilitar, como você bem falou, Michele, essa pessoa no caminho dela. Perfeito essa leitura aí, né? A gente está com ele aqui na testa, mas a gente não está vendo, né? Não, e eu acho legal também que você, enquanto psicoterapeuta, você não fica fora desse processo, né? Porque você entende que, de alguma forma, você faz parte dele. Olha que loucura, exatamente. Renato Leandro, isso? Porque, tá na tudo verdade, conectado. passa, né? Passa pela Letícia, né? O processo, Exato. né? Você tem que estar ali. E aí, eu estava lembrando, nós fizemos um episódio com uma neurocientista, a Cláudia Feitosa Santana, ela é de Portugal. E ela comentou que o cérebro
o cérebro trabalha, quando a gente é impactado por alguma situação, ela comentou que o cérebro trabalha como se fosse algo que faz uma previsão meteorológica. O cérebro pensa assim, olha, de acordo com o que acontece aí, ou com o que aconteceu, o ideal é que você faça isso. O ideal é que a sua ação seja essa. É como que o cérebro manda comandos de acordo com uma certa previsibilidade. Ou seja, olha, tem muitas nuvens, então olha, o ideal é que você faça isso porque vai chover. E aí você falando sobre a leitura, quando você faz, eu posso entender que a leitura, que as cartas, elas indicam um caminho de uma certa previsibilidade em relação ao quadro que se apresenta. Olha, o quadro que eu estou vendo aqui, está indicando que se você continuar em linha reta, você, né, ali na frente, isso aí não vai dar certo. E se realmente é isso e mais, existem algumas coisas absolutas e que de repente na leitura você fala, nossa, isso aqui eu acho que é complicado eu falar para ela o que eu estou vendo aqui. Existem coisas assim? É excelente a tua pergunta. E eu acabo misturando, né, as consultas de astrologia, de tarô e de psicoterapia nesse processo, né? Então, a primeira coisa, quando eu falo sobre o jogo de passado, presente e futuro, a primeira coisa que eu digo é assim, quando é esse passado e quando é esse futuro, né? A gente tem como determinar tempo com as cartas de tarô, mas ali esse jogo mais simples, para a gente entender o contexto, eu digo, pensa que o passado pode ter sido ontem e 10 anos atrás e que o futuro pode ser amanhã e daqui a 10 anos. E normalmente isso já conecta, né? A pessoa já entende uma coisa recente e uma coisa passada. E aí, conectando a astrologia, o mapa astrológico, ele é redondo porque ele mostra o Sol passando através de cada casa astrológica, através dos 12 meses até a gente fazer aniversário. E aí passa de novo, e aí passa de novo, e aí passa de novo. Então a gente está vivendo uma vida cíclica, como as primeiras nações já diziam, né? Não é Cronos, como a gente fala, né? Ser engolido. Claro, Cronos também está nos acompanhando, né? Somos engolidos pelo tempo. Mas a gente também tem Kairos. Enquanto o tempo passa, dançamos com o tempo. E aí a gente entra, né, em física quântica, metafísica, uma série de outras questões aí, neurociência, né? E o ponto que tudo vai se integrar e falta pouco, mas ainda não, porque isso vai dar uma treta. E aí eu falo para a pessoa, você está vendo essa carta de futuro? Você quer ela? Beleza. Segue como você está. Você não quer? Livre-arbítrio. Livre-arbítrio limitado. Né? Eu gosto a minha visão é que a gente tem um ponto de chegada, claro, no final das contas, nesse processo é reencarnar, né? É morrer, enfim, o que a gente ia acreditar, mas a gente tem inúmeras maneiras de chegar lá. O barato é assim, você tem vários caminhos. Você pode escolher o mais legal, você pode escolher o mais difícil, você pode, né? E assim, escolher, claro, também vale lembrar que a gente escolhe já de uma certa forma limitado. O país que você nasceu, a situação que você vive, uma série de outros contextos socioeconômicos, políticos aí que também influenciam a vida de uma pessoa. Ainda assim, dentro desses caminhos que a gente tem ali a direita, a esquerda, né? Igual o GPS, eu brinco, tudo é GPS. E é igual o que acontece no GPS do carro. Você bota lá o endereço, ele dá o destino, ele fala quanto tempo vai levar, ele diz onde está o trânsito, e o que a gente normalmente faz? Ah, não, vou virar ali à direita, porque eu gosto daquela rua ali talvez esteja melhor. É a mesma coisa. Então, assim, não importa o que eu falar, e eu falo isso na consulta. A primeira coisa que eu falo em qualquer consulta é, quem dá a resposta é a alma, e não o astrólogo ou o tarólogo. Eu só estou aqui lendo os símbolos. E a segunda coisa que eu falo em todas as consultas é, você é responsável por entender tudo que eu estou falando aqui e por decidir o que você vai fazer com tudo isso. Porque a pessoa, e assim, o mapa natal é uma leitura que você pode escutar inúmeras vezes ao longo da vida. Eu falo, escuta esse mapa hoje, escuta daqui a 10 anos, escuta daqui a 20 anos, e ainda assim vai fazer sentido porque é o GPS, é a bússola interna. E aí a pessoa me liga ou me manda uma mensagem por WhatsApp, 2 anos depois que eu fiz aquele mapa natal, falando assim, Leti, você me contou uma coisa que eu não tinha escutado na primeira vez que a gente fez a sessão. Você não escutou porque não era para escutar. Entendeu? Então, assim, também tem isso no meio do processo, né? E com relação a falar ou não falar sobre coisas mais complexas, aí eu volto muito para a psicoterapia, porque, por exemplo, é muito importante a gente ver o estado da pessoa no momento em que você está fazendo o atendimento. Ela está com o ego estruturante o suficiente para receber aquela informação?
aquela informação vai auxiliar ou atrapalhar o processo de desenvolvimento dela naquele momento? Então, não é que você filtra, mas, de uma certa forma, você conduz da melhor forma. Você entende que ali não pode, ali não vai dar certo. Ali aquilo ali vai ruir, rachar, quebrar e vai piorar o processo. Então, você pode preparar a pessoa para aquele contexto, você pode organizar o contexto. E, assim, é incrível, porque, na verdade, o meu terapeuta, inclusive, ele fala, a gente não muda de carreira, eu sempre vim da comunicação. E o que eu faço hoje é comunicação. É pegar os símbolos, é interpretar, é entender como passar a mensagem, emissor, receptor, mensagem, sabe? É canalizar a melhor maneira de fazer a informação chegar para o bem daquela pessoa, sabe? Sabendo que eu também não estou no controle de nada. No final das contas, a gente está juntos no processo, como a Michelle falou, né? O quanto que a gente está num bate-rebate ali. E muitas vezes acontece algo no atendimento que eu falo assim, nossa, isso aqui, eu, internamente, né? Ou em terapia eu falo. Em terapia a gente tem essa possibilidade, né? Isso que aconteceu agora foi para mim, literal, sabe? Coincidências, semelhanças, histórias semelhantes, sabe? Situações pelas quais eu já vivi. Então, eu falei do grupo terapêutico de tarô, eu estou começando agora um grupo terapêutico de imigrantes, né? O que é ser imigrante num contexto psicoterapêutico, né? Porque, assim, eu vivi isso na pele, 2 vezes, no Canadá e na Itália. E aí eu consigo auxiliar essas pessoas de um lugar também onde eu curei e ainda estou curando as minhas feridas. E aí a gente consegue fazer essa proximidade com as outras pessoas. Muito bem. Olha, você está falando aí, e sabe o que eu estou pensando aqui? Eu queria saber se você pode mostrar algumas cartas para gente. Eu fiquei Posso, curioso. claro. Renato Leandro, a gente está bem conectado. Eu ia fazer esse mesmo pedido, inclusive Não eu ia perguntar precisa. para ela se dava para fazer alguma coisa prática. Vamos lá. Eu Não. posso mostrar o tarô. Eu acho que a prática, nesse contexto, eu gosto de preparar enfim. Eu sei que tem muita gente que faz isso. Acho que a gente pode ter uma oportunidade em particular, né? E isso também foi algo que a experiência me trouxe, porque já aconteceu de, né, você tá ali conversando e as cartas estão ali, né? Sempre tem aquele, né? Você já tomou um prosecquinho e alguém fala assim, você trouxe seu tarô, Aproveita. né? É. Você trouxe seu tarô? Eu E ia assim, perguntar isso também. Porque quantas não é pessoas, legal. os amigos, família. Eu já vivi experiências muito bacanas. Por exemplo, eu fiz um passeio de veleiro e eu queria muito velejar naquele dia. Eu queria ver a vela, eu queria ver o vento batendo e tal, né? E o skipper, né, o comandante, ele estava assim, não sei se vai dar para abrir, né? Tá pouco vento. E aí a gente começou a conversar ali no contexto do passeio. E eu falei que eu fazia tarô, que eu tinha. E aí, né, claro, você tem um tarô aí? E eu tenho um mini tarô, ele não tá aqui comigo. Ele é bem pequenininho assim, que ele vem num chaveiro. Esse sempre anda comigo. Eu falei, olha, eu tenho um mini tarô. Não, então você podia fazer uma leitura pra gente aqui no barco, todo mundo e tal. Eu falei, posso, mas você tem que levantar a vela. E aí, assim, nesse caso eu fui, né, eu aproveitei a deixa e a gente fez uma troca. Você fez uma E acabou que troca. a gente velejou, foi maravilhoso. E depois, eu tenho uma foto, inclusive, no barco, tirando as cartas. Foi uma das primeiras tiragens que eu fiz em italiano. Então, eu falei, olha, eu não sei todo o vocabulário ainda das cartas em italiano, eu estou testando, é bom para eu experimentar. Era meu aniversário, então, assim, estava num contexto muito legal. Ali estava tudo dizendo para mim, esse ambiente é propício. Mas quando você está, né, assim, se você está num grupo de mulheres e você fala assim, não, vamos fazer uma tiragem antes da gente, né, começar o happy hour, legal. Mas, assim, dependendo do contexto, a gente está mexendo com os sentimentos das pessoas, né? E aí, Sim. vamos lá, você me faz uma pergunta, e aí eu te falo alguma coisa, ou eu te pergunto alguma coisa baseada nisso. Será que você quer falar sobre isso no podcast hoje, ou você quer falar só comigo, Sim. sabe? Sim, Então, não, é assim, muito individual e pessoal, né? Mas aí, assim, o que eu tenho aqui? Eu tenho esse tarô aqui, que é o Radiant Tarot. Na verdade, ele é baseado... Eu digo que é um tarô instagramável, que ele é bem coloridão, sabe? Lindo. Aqui o Eremita. Aqui a gente tem na frente a Gran Sacerdotisa. Esse aqui é o da universal? tal... É universal? Esse Esse baralho. aqui é o da... Esse aqui, a gente pode dizer que ele é um dos top, né? Porque, assim, depende da escola. A gente tem a escola inglesa,
e a gente tem a escola italiana, né? Aqui a gente está falando da escola inglesa, justamente de 1910, da Pamela Colman Smith. Então, qualquer baralho, Rider-Waite Smith, é praticamente igual. O que vai mudar? A coloração, o acabamento, se tem margem, se não tem margem. Eu acho que eu tenho, não sei se eu tenho mais um deles aqui. Não, aqui hoje não. Então, esse aqui é o que eu mais uso. Hoje em dia eu tenho uns 4 desse aqui, né, com variações dele. Então tem uns que é preto e branco, né, tem para colorir. Tá batendo um solzinho aqui, a carta da justiça. Deixa eu mostrar aqui os arcanos menores dos símbolos que eu comentei com vocês, né? Aqui, ó. Esse aqui é o 3 de espadas, né? Então a gente tem 3 espadas no coração, uma das cartas mais temidas do tarô. Aqui a gente tem o 2 de paus, então você vê 2 pauzinhos aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo dos 4 naipes. Arcano maior, paus também, espadas de novo. A gente tá aqui, olha aqui, a gente tá numa leitura de paus e espada, racional e ação. Tá faltando um pouquinho de sentimento. Aqui, o Ás de Copas. Sim. E aqui, o Ouros, um jardim com moedas, o 9 de ouros, né? Aí aqui eu tenho os meus contemporâneos preferidos. E não é publi. O Light Seers, que no Brasil é conhecido como Videntes da Luz, que é de uma artista chamada Chris Ann. Ele é um estilo mais hippie, chique, borrô. Então essa é a grã sacerdotisa, que inclusive a gente viu. Aqui, ó, aqui as moedas estão como mandalas. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Esse aqui é o 3 de espadas que a gente viu no outro. Só que ela, ao invés dela usar espadas aqui, ela usa essas amarrações e ela tem sempre corvos representando as espadas. Ó, aqui estão os corvos também. Ele é bem hippie chique, tá vendo? Ó, tem, né, um lobo. Essa aqui é a carta do louco, ó. Aí é uma mulher se jogando no despenhadeiro. Enfim, é uma interpretação simbólica do Rider-Waite-Smith. E esse aqui, que é um outro preferido meu contemporâneo, ele é de um fotógrafo chamado Nicolas Bruno. Ele criou um tarô, fotográfico, ele pegou pessoas reais e ele escondia o rosto das pessoas com panos, então ele é bem pesado. Então, olha aqui a grã sacerdotisa. Aqui com as espadas. A gente vem com... Olha, o 3 de espadas apareceu todas as vezes aqui, ó. 3 de espadas. Aqui o diabo, ó. Né? Então, ele não traz a simbologia original. E, assim, o que eu falo nos meus cursos, no YouTube, eu tenho um canal específico onde eu ensino tarô, né? Além do meu canal Letícia Torgo, eu tenho o canal Pixie Arcana. O que eu falo lá é que, assim, o bacana de você conhecer o símbolo oficial, né, vamos dizer assim, desses que vieram lá do século XV e XVI, é que você começa a identificar com quais tarôs você consegue falar ou não. Né? Se você entende o símbolo, você entende a mensagem. Então, a partir do... Todo tarô tem 78 cartas, exceto, né, as exceções que eu falei, e todo tarô tem as mesmas cartas. Então, a gente tem o louco em todas elas, a justiça em todas elas, a morte em todas elas. Então, é aí que você começa a entender assim, qual é o tipo de tarô que eu gosto, né? Qual é o tipo de tarô com qual eu me identifico mais. Eu sou fã da Pamela Colman Smith, né, que foi ilustradora, e que tem muito uma essência alquímica por trás, né? Eles fizeram parte da Golden Dawn, da Ordem da Aurora Dourada lá na Inglaterra, né? Então, traz todo esse lugar que eu gosto muito, inclusive, que eu falo no final dos vídeos, né? Transformar chumbo em ouro. Que é exatamente esse processo da gente se lapidar por algo melhor. As respostas do tarô, desculpa, não, Renato Leandro. Continua. Não, na verdade foi você que me cortou, não foi eu. Eu tô aqui pedindo desculpa porque normalmente sou eu que corto. As respostas do tarô, elas normalmente são direta, objetiva ou subjetiva? Depende do receptor. Porque às vezes elas são... porque às vezes elas são tão óbvias, mas tão óbvias que a imagem já fala algo com aquela pessoa. Por exemplo, a gente tem uma carta que tem uma pessoa debaixo de uma árvore com os braços cruzados, 3 copas na frente dela, e ela está recebendo uma copa, mas ela está falando, eu não quero. Né? É o 4 de copas. Tá. E aí, quando eu mostro aquela carta, aquela pessoa me fala assim, nossa, mas isso aconteceu ontem comigo.
eu fui para o parque porque eu estava triste, eu sentei numa árvore. Isso é o óbvio, né? Entendi. O não óbvio é eu interpretar o que aquilo quer dizer e a pessoa remeter a uma história dela. Então, assim, a sensação que eu tenho nessa resposta é que, assim, ele é sempre claro, mas é claro para quem está pronto para receber aquela mensagem, porque você, às vezes, vai falar assim, eu acho que eu não... É bem raro de acontecer, né? Alguém num jogo fala assim, eu acho que eu não entendi o que ele está querendo dizer, né? Mas, assim, o que você entende ali é que o tarô usa o símbolo para trazer a mensagem. A pergunta é, a pessoa está pronta para receber aquela mensagem naquele momento? Ela quer saber isso de verdade? Né? Porque já aconteceu de eu começar a... Pode falar. Sim, vai mais da abertura da pessoa, então. Da abertura, de quanto ela está disponível para aquela informação e das conexões que ela vai fazer. Agora, por exemplo, quando alguém pede um jogo no tempo, né? Então, por exemplo, assim, eu tenho algumas coisas que vão acontecer nos próximos 3 meses, eu queria saber como é que eles vão ser, nos próximos 3 meses. Então, a gente tira uma carta para cada mês, né? Eu interpreto aquela carta, mas aqueles meses ainda não aconteceram. Então, eu posso estar falando algo que é uma energia que vai estar dominando o mês inteiro, e aquilo é muito forte, ou eu posso estar falando de é um mês que não vai acontecer grande coisa com relação à temática que ela perguntou, então a carta trouxe só um pneu furado, vamos dizer assim, sabe? E aí a pessoa me manda um WhatsApp falando assim, Leti, você lembra daquela carta? Pneu furado. Era isso, sabe assim? É muito interessante de entender que às vezes a gente coloca... E assim, o terapeuta, o tarólogo, o astrólogo tem que tomar muito cuidado com o que diz. Porque, de novo, a pessoa está aqui para buscar respostas, para buscar ajuda, para buscar caminhos, saídas. E, às vezes, a pessoa se prende a uma frase que você disse. Então, assim, a gente tem que saber o que a gente está falando, a gente tem que saber o que aquela pessoa precisa ouvir, sabe? Para não virar um mantra, né? Porque já veio muita gente para mim falando assim, Leti, eu vim fazer o mapa natal com você porque lá atrás, em 1500, uma pessoa fez o meu mapa e falou uma coisa que eu não sai da minha cabeça. Que eu vou morrer cedo. Eu falei, tá, quantos anos você tem? 75. E, pô, já tá legal, né? Já começamos a chegar numa fase que a gente pode ficar mais tranquilo, porque, assim, o que é cedo para você, né? E aí, assim, na verdade, a gente entrou num processo de entender que, assim, o quanto que ela não estava vivendo, o quanto que ela já tinha morrido em vida por conta daquele comentário. Que talvez tenha sido uma má interpretação, sabe? Sim. E a pessoa ficou em função daquilo, né? Exato. Você estava comentando a respeito, quem sabe no futuro nós tenhamos aí uma união dessas diversas ferramentas de leitura do mundo, leitura das pessoas. Uhum. E a gente vem vivendo um período em que muitas pessoas que são conectadas com a espiritualidade, né, como uma ideia de algo que está oculto, não está aqui presente no mundo da matéria, que os nossos sentidos não percebem. Pessoas conectadas a esse mundo, e você também é uma delas, nas leituras que você vem fazendo ultimamente, leituras pessoais, individuais ou coletivas, você acredita que nós estamos num processo de transição, o mundo como um todo? Como você vê hoje a nossa situação? É interessante isso, porque é engraçado que eu tenho reparado, eu trabalho, né, por conta do meu processo de migração, eu acabo trabalhando com pessoas do mundo inteiro. Né? Hoje eu consigo atender em português, em inglês, em francês e em italiano. E aí você começa a ver movimentos concentrados. Então, por exemplo, eu tenho atendido muitas francesas que estão em Bali e que seguem num processo ali de evolução muito profundo, né? E assim, até de uma certa forma urgente e afobado, né? Então, eu fiz barra de axis, agora eu estou fazendo terapia, agora eu estou fazendo astrologia, agora eu estou fazendo tarô, tudo em um mês, né? E aí você fala assim, você não escutou a mensagem da primeira pessoa ainda. Por que você não escutou? Você está botando mais coisa aí no teu pacote, e aí a pessoa já vem assim, não, o meu número desse ano é 9, então, não, eu já mudei meu nome, e aí as coisas não avançaram, então eu entendi que eu tenho alguma questão familiar, então eu estou indo para a constelação, e aí fica naquela busca. Então, assim, é engraçado, porque o resultado é coletivo, mas o caminho é individual. Assim, essa é a visão que eu tenho, né? E assim, o que nós, cada um, está fazendo? Como eu atendo praticamente um para um, né, tirando os grupos,
a sensação que eu tenho é, se eu conseguir transformar a vida daquela pessoa, aquela pessoa chegar em casa e transformar a vida de outra pessoa e aquela pessoa... Então, assim, o que a gente está falando é a conexão das redes, né? Então, o que eu estou fazendo para eu ser uma pessoa melhor? Porque eu, sendo uma pessoa melhor, eu naturalmente reverbero. No meio desse contexto, a gente tem um monte de gente apontando para outra e falando, você não está fazendo direito, você não está sendo bom. E, assim, uma das coisas que eu gosto muito de falar em terapia, quando tem um dedo apontado para o outro, tem 3 apontados de volta para a gente, né? Então, assim, não sei se eu respondi a tua pergunta, mas na minha visão, se a gente foca em melhorar individualmente, não no sentido de individualidade, no sentido de individuação, de buscar o seu si mesma, né, de começar a encontrar o teu caminho, o teu espaço, a tua entrega, o teu servir, as coisas vão melhorar, sabe? Só que, assim, tem muita coisa acontecendo no meio disso tudo, né? E a gente sempre vai ter níveis diferentes de consciência, a gente vai ter sempre, né, as pessoas que não querem enxergar e aquelas que enxergaram e não querem mais ver o que viram, né? E isso eu não consigo ver, assim. Isso volta muito para o mundo de Sofia, né? Por que será que a gente está aqui? Por que a gente veio para a Terra, né? Dentro da astrologia, inclusive, tem matemática que fala muito sobre isso, né? Que a gente vai mudando de planeta, né? E que a Terra é o planeta da encarnação, é o planeta da matéria. Para muitos é o planeta da energia taurina, né? Então, assim, talvez seja muito mais a gente continuar se questionando e melhorando do que, sei lá, ficar numa utopia de que... Então, para completar a pergunta, seria alguma coisa nesse sentido. As buscas que você recebe das pessoas, elas se alteram durante os períodos? Ou as buscas são sempre as mesmas? As questões são muito próximas? Ou durante um tempo, porque a coisa é cíclica, durante um tempo o pessoal gosta mais, parece que as angústias são similares, né? Ou não? Na verdade, Não, existe essa atemporalidade, né? Angústias são angústias. exato. Angústias humanas, sabe, assim, Ou e seja, na lá real na... é muito louco, porque se cada um contasse sobre a sua ferida, esse é o mito de Quiron, né? Quiron, um centauro imortal que recebeu uma flecha e que ia viver a eternidade com aquela dor. Todos nós temos Quiron no mapa, todos nós temos feridas na vida. Ele começa a estudar sobre isso. E conforme ele estuda, ele fala, nossa, eu preciso compartilhar esse conhecimento com alguém. Quando ele compartilha com o outro, a dor dele diminui. O que acontece no nosso processo de autoconhecimento? A gente primeiro começa a curar as nossas feridas. Quando a gente começa a descobrir como curar as nossas feridas, ou segue num processo de evolução, porque as feridas seguem acontecendo, Quiron é eterno e imortal, né? A gente consegue compartilhar com o outro. E normalmente, assim, o mais interessante, e isso talvez esteja faltando no momento atual, né, que é a tal da autenticidade, que é você ser você mesmo, e não um filtro, e não uma coisa, né, muito montada, muito programada, muito planejada para algo diferente, sei lá, quanto mais eu falo sobre a minha dor, mais eu percebo que ela não é só minha. E aí eu me curo enquanto eu curo o outro. Isso é terapia, isso é tarô, isso é astrologia, isso é um monte de ferramenta que a gente tem, sabe? Então, assim, o próprio processo que vocês fazem no podcast é um pouco isso. Por que vocês buscam pessoas para falar sobre isso, né? E o que vocês aprendem a partir daí? E o que vocês compartilham também sobre vocês nesse processo? Que certamente vocês contam coisas sobre vocês, né, nesses encontros. E aí, assim, você cura a si mesmo e cura o outro. E assim, Quiron, para mim, é um dos mitos mais interessantes, assim, né, da gente compreender e praticar, sabe? Todos temos feridas. Somos mortais, somos humanos, sabe? Eu brinco, fazemos a mesma coisa no banheiro, sabe? A gente finge que é tudo mil maravilhas, assim. E eu brinco, assim, o mundo não é o que a gente vê nas redes sociais hoje. Não é. Não é. E aí, assim, eu vejo pelos meus atendimentos, o filtro lá tá lindo, a foto tá linda, a viagem tá maravilhosa, o casal tá incrível, né? Não é. E o meu marido, ele é consultor financeiro. A gente sabe que 80% da população brasileira está endividada. É isso que a gente vê nas redes sociais? Então a gente ainda tem muito chão pela frente para evoluir, sabe? Muito chão. Essa transparência, né? É. Uma coisa que eu percebo que você comentou em relação ao processo
de compartilhar, né, experiências, de repente você vai compartilhando e vai percebendo que as outras pessoas também, né? Você achava, não, isso aqui era comigo, essa flecha só está dentro de mim. Foi atingido aqui. Essa coisa da leitura, que a gente comentou, que a Michelle comentou de fazer, eu assim, eu toco, né? Toco violão, e às vezes, de repente, eu chego num lugar ali para ficar numa boa ouvindo música, alguém fala, nossa, o Renato está aqui, diz que ele toca violão, pega lá um violão. Vai, Renato. Que saco, não Não, queria eu vim tocar aqui só para ouvir agora. música. Eu só queria ficar aqui, né, comendo meu Eu só quero ficar aqui no aperitivo. cantinho. Mas você sabe assim, Não. você sabe que assim, eu fiquei em falta com a Michelle, né? Mas eu tenho uma dinâmica. Não, uma dinâmica. Não, mas assim, tem uma coisa que eu gosto muito de falar. Na verdade, não era nada individual. Não, você falou, né, pra gente. Mas assim, tem uma dinâmica que eu acho que é legal eu colocar aqui disponível, que seria como se fosse uma tiragem de tarô. Uma coisa que de vez em quando eu pergunto em terapia é, digamos que um gênio da lâmpada apareça agora, aqui, né? Abriu aqui a nossa tela, dividiu em 4, apareceu mais um aqui, né? E ele fala assim, você tem 3 minutos e 3 desejos. Você pode pedir o que você quiser. Você sabe o que você quer? Né? E assim, claro, eu não espero que vocês respondam, nem quero que vocês respondam, mas assim, a gente precisa saber o que conduz a gente. Alice, se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho basta, né? E é um pouco do tarô também, né? Porque assim, para onde você quer ir com o tarô? O que você precisa nesse momento, né? E de novo, comigo não acontece, mas eu sei de casos de tarólogas que assim, a cada 3 meses essa pessoa volta, e volta, e volta. Assim, ela sabe realmente o que ela quer saber, né? Ou ela está só ali não querendo decidir. Aliás, eu vi há pouco tempo uma notícia sobre isso, que os jovens já estão não tomando mais decisões sozinhos sem consultar o ChatGPT ou qualquer outra inteligência artificial, né? Então, assim, a gente está indo para esse lugar que é assustador, né? Como eu falei, terapia, tarô e astrologia são ferramentas para fazer a gente enxergar o post-it, mas o post-it já está colado na testa. Então, os nossos 3 desejos estão colados aqui. E aí, assim, fecha o olho e fala, qual é a primeira coisa que me vem na cabeça? Peraí, opa, eu estou fazendo o que para isso? Né? O que eu tenho? Qual é o movimento que eu tenho feito para realizar esses meus sonhos, esses meus desejos? Né? Eu gosto muito de... Nós fizemos, Letícia... Porque eu imagino que... Não, eu só ia colocar, Renato Leandro, que eu também percebo que às vezes as pessoas elas ficam cativas naquilo, né? Até no tarô mesmo. E aí fica meio que para tudo que ela vai fazer, para todas as ações que a vida dela, e aí parece que a gente vai ficando desconectado da gente, porque a gente vai buscando só fora, a resposta fora, né? Então, só para complementar isso que você falou, essa carta aqui, a Imperatriz, aliás, a Grã Sacerdotisa, ela fala exatamente sobre isso. Ela fala assim, você confia na tua intuição? Você escuta aquela vozinha que sussurra no teu ouvido? Sabe? E quando ela aparece no tarô, às vezes ela fala isso assim, eu não vou te dar resposta. Quem vai te dar resposta é você. Porque você já sabe. E assim, eu já cansei de falar isso em consulta. Você já sabe, né? Do que ele está falando. Você já sabe, né? O que você tem que fazer. A pessoa, na verdade, muitas vezes vem por uma confirmação. Porque ela não está confiando nesse si mesma que você bem falou, Michelle. É uma faca de 2 legumes, Renato Leandro. Faca de 2 legumes, pois é. Então, é que eu estava pensando que nós fizemos um episódio, né, para falar sobre constelação familiar, e a gente estava pensando a respeito dessa coisa do sucesso. As pessoas, e a gente pode incluir todo mundo, nós, inclusive, né, porque a gente, assim, qual é o conceito que você tem de sucesso? Né? Não falo do sucesso que se vende, né, por aí na internet, como você bem comentou, mas para você individualmente, né? Como que você, o que é que faz com que você se sinta bem, né? Eu gosto de dizer que sucesso é um sentimento, né? É uma questão individual que a gente comemora no coletivo, mas ela é muito, 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 muito individual. Então é por isso que tá todo mundo que chega lá no tal do sucesso e depois volta e fala assim, poxa, mas não foi legal, não foi bom, não estava gostoso, né? Porque assim, porque eu fui parar ali porque disseram que eu tinha que ter uma casa, que eu tinha que ter um carro, que eu tinha que ter filho, que eu tinha que ter isso, que eu tinha que ter aquilo, eu tive tudo isso. E vem muito para a terapia,
me sinto... Eu sou bem-sucedida profissionalmente, eu tenho uma família linda, mas tenho um vazio. Tem alguma coisa faltando. Né? Então, sucesso é a busca por preencher esse vazio. Eu diria que, assim... E, assim, sucesso não é um fim. Sucesso é um caminho. Porque, na verdade, você vai conquistando e buscando metas ao longo da tua vida. E, assim, de novo, a metáfora da vela, né? É porque eu estou muito... né, eu tenho lido muito Tamara Klink, enfim. Quando não tem vento, você espera. Quando o vento muda, você vira vela, sabe? E tem muita gente que fala assim, eu tenho medo de fazer isso e não ser bem-sucedida. E assim, não existe não ser bem-sucedida. Você só não é bem-sucedida em algo quando você desiste. Porque você vai nesse processo mudando, descobrindo, aperfeiçoando. Então, assim, tem algo que para mim também é importante, que eu falo bastante em terapia, quais são os teus inegociáveis, né? Hoje, para mim, é inegociável o meu tempo de qualidade com meu marido, ter uma receita que me permite ter determinadas coisas que para mim me fazem bem, não quebrar os meus valores internos, sabe? Não fazer mal. Então, assim, você começa a entender quais são os teus inegociáveis. E aí você dorme tranquilo ou tranquila à noite. Mas, assim, nesse processo, de repente você vai falar assim... E eu brinco que eu tenho uma grande amiga minha, que ela é quase a minha influencer, porque ela fica assim, Leti, você tem que fazer mais isso no Instagram, você tem que fazer Reels, você tem que fazer vídeo. Eu falo assim, eu odeio aquele lugar, eu não quero fazer nada disso. E ela fala, mas você vai ser muito mais bem-sucedida. Eu falo, mas eu já tô bem onde eu tô, sabe? É ter sucesso. Eu falo assim, mas eu vou ficar presa nesse negócio e tem que fazer vídeo. Então, assim, eu escolhi o YouTube como um lugar de partilha. É ali que eu me sinto segura, é ali que eu me sinto confortável, é ali que eu posso colocar conteúdos mais densos que tem mais a ver comigo. Mas eu precisei descobrir isso por mim mesma, para que qualquer pessoa que viesse trazer o sucesso para elas não me influenciasse, né? Então, de novo, para mim a resposta é: o sucesso é individual. Sim. E aí é busca, é busca, é busca. A terapia ajuda, tarô ajuda, a astrologia ajuda. Mas é um mergulho interno para seguir num processo de individuação, cada vez mais buscando o que faz sentido para esse si mesmo. Né? É processo. E é individual. E é difícil pra caceta para descobrir. E muda, e muda. A gente precisa ter muita disposição, né? A gente precisa de muita disposição para fazer isso, porque dá trabalho. E hoje em dia as pessoas não querem ter trabalho. E pressa. Elas querem uma receitinha mais pronta. E pressa também. Isso é outra temática que vem muito para mim nos atendimentos, né? Pressa. E uma coisa que eu descobri, né, depois de 2 imigrações, sou casada há 20 anos, enfim, vivi muitos processos na minha vida, tenho 44 hoje, tudo que é bom leva tempo. Tudo. Não existe... Me conta uma coisa que é boa e que é rápida. Não tem. Tudo que é bom leva tempo. Leva tempo para ser construído, leva tempo para ser lapidado, para criar intimidade, ou para se tornar um grande projeto de vida, ou para chegar no ponto que você desejava, né? Então, assim, o que está sendo vendido na internet hoje? O rápido, os 3 passos, o 10 etapas, isso vai mudar a sua vida, né? E assim, não, é o contrário. Cronos e Kairos. Siga com Cronos, percebendo que ele vai engolir o tempo, né? Assim, o que a gente está fazendo hoje vai reverberar o que vai acontecer daqui a 10 anos. Então, assim, olha bem o que você está fazendo hoje. Não porque isso vai gerar uma coisa amanhã, porque isso vai gerar uma coisa daqui a 20 anos, daqui a 10 anos. E seguir Letícia, temos a mesma idade. Distrair, né? Temos o mesmo tempo de vida. Estamos juntas na crise dos 40 a mais. Eu vejo muito conteúdo já no seu Instagram, né? De mulher para mulher 40 a mais. O quanto que essa fase da vida conecta a gente, as mulheres, né? As angústias, os desafios. É muito bom. Você não gosta, mas o seu conteúdo do Instagram, ele é muito bom para as mulheres 40 a mais. Obrigada. Te convido a ir lá para o YouTube, que é o meu sofazinho com bolo e café, sabe? Ai, que delícia! Mas você falou uma coisa muito legal, assim, o quanto que a gente se conecta, é Quiron, né? A gente se conecta com as mesmas dores, com as mesmas feridas, com o mesmo potencial de cura que tem ali. A gente está vivendo processos muito similares. E você falou, é muito bom. E vez ou outra chega para mim uma mulher 40 a mais que não tá legal, e você fala assim, nossa. E eu fico assim, é muito bom. Dá para ser muito bom,
sabe? Porque daí você já não está mais preocupada com o outro, você já está olhando para os próximos 40 que você tem pela frente. O que eu quero fazer? O que eu quero construir? O nosso corpo mudou, a gente tem mais poder sobre o nosso corpo, sabe? E aí toda a questão de libido, de desejo, do feminino, é uma temática também que eu gosto muito de trabalhar. Enfim, no final das contas, eu atendo mulheres 40 a mais, e assim, é engraçado porque vem 60, 70, 80, que eu amo de paixão, porque sou eu, né? A gente está aqui de novo, nessa transferência e contra-transferência o tempo todo. Às vezes eu me deparo com as pessoas falando, ai, que saudade dos meus 20, dos meus 30 anos. Gente, eu sempre penso, foi bom os 20, foi bom os 30, mas eu não troco os meus 44 por nada. Se você falar, você troca, né? Um pouco mais jovem, não troco. Eu amo os meus 44 anos, estou rumo aos 45 e que venham muitos mais anos, né? Exato, é isso aí, perfeito. Renato Leandro ficou até de fora agora. Eu estava pensando aqui, eu fico pensando, aquela coisa, né, das redes sociais, do mundo perfeito que está nas redes, né, jovens aí consultando, né, a inteligência artificial. Aí eu lembrei, né, do cientista brasileiro, né, o Miguel Nicoleles. O Nicoleles, na verdade, ele é um dos precursores da inteligência artificial nos trabalhos que ele fazia nos Estados Unidos. E ele fala abertamente, não tem nada de inteligente ali e não tem nada de artificial. É muito boa essa frase dele. Então, na verdade, a gente tem que ficar atento a isso, porque é uma ilusão, Mas, como a velocidade das coisas está aí, e é assim mesmo, as coisas são o que são, né? O que a gente faz, né? A gente faz aqui esse encontro, né? Encontros como esse. Exato. Que a gente vai compartilhar, extraordinários. Né, essas ideias, né? A gente vai levar, amplificar essas ideias e de alguma forma isso vai chegar para as pessoas. Né? E Letícia, a gente está chegando no fim aqui desse nosso bate-papo. Né? Então queria agradecer imensamente você ter aceitado o nosso convite. Né? Obrigada, Renato. Foi um prazer, foi muito gostosa a nossa conversa, muito, muito boa. E eu queria que você falasse alguma coisa aí. Espaço para o seu trabalho, como as pessoas te encontram, as terapias que você oferece. Legal. Enfim, agora o espaço é todo seu. Então, meu nome está na tela, né, Letícia Torgo, todas as redes, os sites, os www são, né, meu nome, leticiatorgo.com.br, Instagram Letícia Torgo, YouTube Letícia Torgo. Eu trabalho principalmente como psicoterapeuta, né, um trabalho continuado, contínuo de busca do si mesma, né, principalmente com mulheres, mas também estou aberta a atender homens, ainda atendo com tarô e com astrologia, e mesmo na terapia uso essas ferramentas, né, através da simbologia na vida, e tenho 2 grupos de estudos nesse momento, né, eu tenho o grupo terapêutico de tarô, né, que a gente olha para cada carta, fala de cada símbolo, entende como ele conecta com uma história pessoal, cada pessoa que está ali no grupo fala sobre sua história com aquela carta, e aí a gente vai entendendo que está todo mundo ali unido por alguma coisa, e um grupo de terapia para imigrantes. Então, pessoas que estão morando fora do Brasil e que estão buscando uma rede de apoio, nem que seja online, com um direcionamento, né, com uma facilitação terapêutica, que é o que eu dou ali naquele processo. E convido, quem tiver interesse de conhecer principalmente o meu canal no YouTube, né, como eu falei, eu tenho o Letícia Torgo, ali tem uma série sobre mulheres que correm com os lobos, como o Renato falou, né, que poderia ser um puta gancho aqui. Muita gente vem para terapia comigo depois que vê essa série, porque realmente é muito profundo, né, trabalha com mitologia. Tenho muitos conteúdos de psicoterapia lá também, e um outro canal que eu abri há pouco tempo, que é o Pixie Arcana, que é justamente todo o conteúdo da simbologia do tarô. Então esse já está, eu comecei com a trilha dos arcanos menores, e depois a gente vai para os arcanos maiores, curiosidades, personalidades, justamente para poder trazer esse conteúdo para quem tiver interesse em se aperfeiçoar, seja para se tornar tarólogo ou ainda para ter um tarozinho. Michele, você pode comprar um tarô, você pode ter um tarô em casa. Eu gosto de tirar uma carta a cada domingo. Eu vou passar meu dia no tarô. Não, mas você pode começar tirando uma carta por domingo, para a semana.
tirar uma carta para semana, sabe? Todo domingo você tira uma carta e fala assim, como é que vai ser a minha semana? E vai anotando, vai fazendo um diário de bordo aí, tarológico, né? Mas enfim, vou ficar muito feliz em receber o público que já acompanha vocês e vou continuar acompanhando vocês também, o trabalho de vocês, parabéns e obrigada, porque realmente foi um bate-papo muito gostoso. Eu fico Maravilha. feliz. Eu tô aqui olhando bem no seu rostinho, nos seus olhos, para dizer que você me proporcionou hoje uma sensação que eu não sentia há muito tempo. Porque antes da gente entrar no ar, eu senti muito um frio na barriga, uma sensação assim de que algo muito, muito bom ia acontecer. À medida que o episódio foi acontecendo, parecia que a gente estava aqui na sala de casa conversando com alguém da família, de tão acessível, colaborativa, disponível, generosa que você é. Então, assim, um presente de conhecer, um presente conhecer teu trabalho. Vou me inscrever lá no seu canal do YouTube, porque eu não acessei o canal do YouTube, acessei o site, o Instagram. Então, toda a minha gratidão iluminou nosso sábado, né, Renato Leandro? Exatamente, exatamente. Iluminou Muito gostoso, uma todos energia boa, né? os canais, uma energia muito boa. Os canais da LET vai estar aqui na descrição do vídeo. Isso. Lembrando que, se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, curta, comente, compartilhe, porque falar de espiritualidade é bom demais da conta. Fiquem com Deus. Um beijo. Valeu, gente. Um Até. beijo. Valeu, obrigado. Até mais. Tchau, Tchau. tchau. Obrigada.